Maurício Shogun Rua é um dos lutadores mais icônicos da história do MMA. Com uma carreira que atravessou diferentes gerações do esporte, ele conquistou títulos, nocautes espetaculares e vitórias sobre alguns dos maiores nomes do mundo das lutas. Seja no Pride, onde se tornou uma lenda, ou no UFC, onde conquistou o cinturão dos meio-pesados, Shogun sempre foi um guerreiro dentro do octógono. Maurício Milani Rua nasceu em 25 de novembro de 1981, em Curitiba, Paraná, Brasil. Desde pequeno, foi incentivado a praticar esportes, especialmente artes marciais. Seguindo os passos de seu irmão mais velho, Murilo Ninja Rua, Maurício começou a treinar Muay Thai e Jiu-Jitsu ainda jovem. Aos poucos, ele foi desenvolvendo um estilo de luta agressivo, combinando golpes potentes com uma resistência impressionante. Seu talento chamou a atenção da Chuteboxe, uma das academias mais respeitadas do Brasil, que já havia formado grandes nomes do MMA como Vanderlei Silva e Anderson Silva. Na Chuteboxe, Maurício aprendeu a lutar de maneira explosiva, sempre buscando nocaute. Seu treinamento intenso e sua dedicação ao esporte fizeram com que ele rapidamente se tornasse um dos lutadores mais promissores da academia. O grande momento da carreira de Shogun veio quando ele assinou contrato com o Pride Fighting Championships, uma das maiores organizações de MMA do mundo na época. O Pride, sediado no Japão, era conhecido por lutas brutais, regras diferentes do UFC e um nível de competição extremamente alto. Shogun estreou no Pride em 2003 e rapidamente impressionou os fãs com sua agressividade e habilidade técnica. Ele venceu suas primeiras lutas e começou a se destacar dentro da organização. No entanto, foi em 2005 que ele fez história. No Pride Grand Prix 2005, um dos torneios mais difíceis da história do MMA, Shogun enfrentou uma sequência de lendas do esporte e venceu todas as lutas de maneira impressionante. Ele derrotou Quinton Rampage Jackson, Antônio Rogério Minotouro Nogueira, Alistair Overeem e Ricardo Arona, se tornando campeão do torneio e consolidando seu nome entre os melhores do mundo. Seu estilo agressivo, com golpes potentes e uma habilidade incrível de finalizar lutas, fez com que ele se tornasse um dos lutadores mais temidos do Pride. Durante esse período, Shogun era considerado o melhor lutador peso-médio do mundo e um dos mais emocionantes de se assistir. Em 2007, o Pride foi comprado pelo UFC, e muitos lutadores da organização japonesa migraram para o octógono americano. Shogun foi um dos grandes nomes contratados pelo UFC, e sua estreia era cercada de grande expectativa. No entanto, sua primeira luta no UFC não saiu como esperado. Ele enfrentou Forrest Griffin no UFC 76, e, mesmo sendo considerado o grande favorito, acabou perdendo por finalização no terceiro round. O resultado chocou o mundo do MMA, e muitos começaram a questionar se Shogun conseguiria repetir o sucesso do Pride no UFC. Além disso, as lesões começaram a atrapalhar sua trajetória. Shogun sofreu com problemas no joelho, que prejudicaram seu desempenho nas lutas seguintes. Mesmo assim, ele se recuperou e voltou ao caminho das vitórias. Após algumas lutas de recuperação, Shogun teve a oportunidade de disputar o cinturão dos meio-pesados do UFC contra o então invicto Lyoto Machida, no UFC 104, em 2009. A luta foi muito equilibrada, e, apesar de muitos acreditarem que Shogun havia vencido, os juízes deram a vitória para Lyoto. A revanche foi marcada para o UFC 113, e desta vez, Shogun não deixou dúvidas. Ele entrou no octógono determinado a não deixar a luta nas mãos dos juízes e nocauteou Lyoto no primeiro round, conquistando o cinturão dos meio-pesados do UFC. A vitória foi um dos momentos mais marcantes da história do UFC, e Shogun finalmente provou que podia ser campeão também na organização americana. Após conquistar o título, Shogun teve que defender seu cinturão contra um jovem lutador chamado John Jones, que na época estava em ascensão. No UFC 128, em 2011, Jones dominou completamente a luta e venceu Shogun por nocaute técnico, tirando seu cinturão e dando início à sua própria era de domínio no UFC. Depois dessa derrota, Shogun continuou lutando contra os melhores do mundo, mas as constantes lesões e o desgaste físico começaram a afetar seu desempenho. Ele teve lutas memoráveis contra Dan Henderson, Alexander Gustafsson e outros grandes nomes, mas nunca conseguiu recuperar o cinturão dos meio-pesados. Mesmo assim, ele se manteve no UFC por mais de uma década, sempre enfrentando adversários duros e mostrando seu espírito guerreiro dentro do octógono. Ao longo de sua carreira, Shogun acumulou mais de 40 lutas profissionais, enfrentando os melhores lutadores de sua geração e deixando sua marca no esporte. Ele é lembrado como um dos lutadores mais emocionantes da história do MMA, com um estilo agressivo e um poder de nocaute impressionante. Além disso, ele ajudou a popularizar o MMA no Brasil e inspirou muitos jovens lutadores a seguirem seus passos. Sua contribuição para o esporte é inegável,
e seu nome estará sempre entre os grandes do MMA. Em 2023, após anos de batalhas dentro do octógono, Shogun finalmente se aposentou, deixando para trás um legado de lutas épicas e momentos inesquecíveis para os fãs do esporte. Em toda a carreira ele foi, uma vez vencedor do GP do Pride dos Médios de 2005, uma vez campeão meio pesado do UFC, 3 vezes nocaute da noite, 3 vezes luta da noite, uma vez nocaute do ano, uma vez luta do ano, uma vez lutador do ano. Maurício Shogun Rua é um verdadeiro ícone do MMA. Desde sua ascensão no Pride, onde dominou alguns dos melhores lutadores do mundo, até sua conquista do cinturão no UFC, ele sempre foi um guerreiro dentro do octógono. Mesmo enfrentando desafios, lesões e adversários de alto nível, Shogun nunca desistiu e sempre deu o seu melhor em cada luta. Seu estilo agressivo, seus nocautes espetaculares e sua determinação fizeram dele um dos lutadores mais respeitados da história do esporte. Seu nome será lembrado para sempre como um dos maiores brasileiros do MMA e um dos melhores meio-pesados de todos os tempos. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!